Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Vou hoje falar dos jogos que gostei de jogar no mês que passou, no mês de agosto de 2023, em modo multijogador. Foram vários, portanto tive de estar aqui até a escolher quais aqueles que eu iria aqui falar. Mas claramente, principalmente este destacou-se, é o primeiro que eu vou falar, que foi o Hegemony. Provavelmente um dos melhores jogos, melhores no sentido da experiência que me proporcionou, e eu cada vez mais procuro novas experiências, jogos que proporcionam experiências no sentido de estarmos a interagir com o sistema de jogo e com os outros jogadores de um modo gradualmente diferente, e este foi claramente um deles. Para quem não conhece, trata-se de um jogo em que simula classes sociais e em que nós, neste sistema quase de um Eurogame, porque é um Eurogame, em que cada classe vai tentar atingir os seus objetivos, e isso é traduzido em pontos de vitória, em pontuação. Mas aqui a grande diferença é que isto acaba por ser um simulador, e cada facção que é aqui, cada tipo de jogador que nós podemos escolher, ou seja, podemos escolher 4, cada facção, cada tipo de opção, consiste na simulação de uma classe social, e todas elas interagem entre elas no sistema de jogo, em que existem interdependências que têm de ser tidas em conta caso queiramos ganhar o jogo. E este jogo é fantástico quando jogado a 4, uma vez que vamos ter alguém a jogar com a classe trabalhadora, a classe média, a classe dos capitalistas ou investidores financeiros e o Estado, o próprio Estado. O principal problema é que, tal como jogos como o Root, por exemplo, que são totalmente assimétricos, este é um jogo totalmente assimétrico, cada jogador terá que aprender o seu próprio jogo, porque cada uma destas fações, destas classes sociais, joga de um modo completamente diferente. E podemos ver aqui um jogo que tem muitas dimensões, porque também faz uma parte de simulação política, que no fundo o sistema político é o que modifica algumas das regras do jogo, os pontuadores e o modo como as várias fações e classes sociais jogam. Fantástico. Pena não ir tanto à mesa pela sua complexidade, mas para mim um dos melhores jogos que joguei nos últimos tempos, pelo tipo de experiência que proporcionou, e quase de certeza absoluta vai entrar no top 10 do ano, muito lá para cima. Portanto, Hegemony, fantástico. Outro jogo que eu gostei de jogar em modo multijogador era um que andava aqui há muito tempo, eu na altura já falei em modo solo, foi aqui o Embarcadero. Foi um jogo que na altura eu apoiei no Kickstarter, mas acabei por nunca levar à mesa. Trata-se de um jogo que simula aqui o processo urbano da Baixa de São Francisco, das docas, que é uma expansão urbana baseada em barcos, em que foram progressivamente ficando estáticos nos seus locais de atracagem no porto, e que depois acaba por ser um jogo de motor de produção baseado em cartas, com um sistema muito interessante, não muito complicado, complexidade relativamente média, e que depois tem aqui este domínio, este controle da área espacial tridimensional muito interessante, e gostei bastante de jogar o jogo. Joga-se um tempo relativamente rápido, é fácil de explicar e é muito gratificante no tipo de motor de produção que estamos a fazer, com algumas interações entre os jogadores na corrida, nesta barra de progressão política, mas também no tipo de espaços que ocupamos aqui nos portos, e depois isto tudo fica tridimensional com umas peças bastante interessantes que podemos ver aqui, e gostei muito de jogar isto. O outro jogo que eu gostei de jogar este mês também é um jogo que eu não tenho, portanto não tenho aqui para mostrar, que é o Ready Set Bet, que é um jogo de apostas de cavalos que deve ser jogado com uma app, embora não seja obrigatório, que cria um ambiente frenético de interação entre os jogadores, em que estamos a tentar apostar, sentimos mesmo que estamos ali naquele ambiente de especulação, de apostas de risco, e é muito dinâmico, é muito interessante. É um jogo que eu vou tentar arranjar assim que puder. É um jogo da AEG, que foi considerado, eu diria que é uma espécie de party game, com alguma estratégia, mas muita gestão de aleatoriedade e de sorte, mas acaba por ser uma experiência muito interessante. Lá está, proporcionar novas experiências, e este claramente é um
que acaba por ser muito interessante neste tipo de dinâmica que cria, de tensão, de frustração, de recompensa, de êxtase quase, quando algo que não era muito provável acaba por acontecer, ou então quando os nossos planos estratégicos realmente funcionam, também há esse caso. E o jogo é fantástico, eu gostei muito de jogar como atividade quase de quebra-gelo, de encerramento ou de início de noite, antes ou depois de jogarmos um jogo mais complexo e mais pesado. Penso que entra na perfeição nesse tipo de experiência. No entanto, de avisar que pode ser barulhenta, portanto, se estiverem a jogar ao lado de outros jogadores ou num sítio em que precisem de silêncio, claramente não é uma boa opção. Mas foi uma experiência que gostei bastante, um tipo de jogo que gostei bastante e que acho que é interessante todos poderem experimentar este tipo de coisas diferentes, coisas quase em tempo real. Então vá, estes foram os jogos que eu gostei de jogar em modo multijogador. Fico também, como sempre, curioso para saber quais as vossas escolhas e preferências, para podermos continuar também aqui com o debate. Então vá, obrigado, adeus.